E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para continuar nossa revisão. Vejam, na aula de ontem eu fiz uma revisão com vocês sobre os aspectos históricos que justificam a ascensão e representam o processo de construção dos Estados Unidos como uma potência mundial. A gente tem um processo que vai se iniciar principalmente no século XIX, quando os Estados Unidos assumem uma condição de potência regional, potência do continente americano. A ascensão da indústria dos Estados Unidos no século XIX ainda, na transição para o XX, projetam os Estados Unidos de uma forma muito significativa, muito importante. A Primeira Guerra Mundial representa um momento fundamental em que os Estados Unidos de fato se consolidam como uma potência industrial, um grande exportador de manufaturados. Dali em diante, já no século XX, a economia americana só avança. A economia dos Estados Unidos ela é muito favorecida também por questões naturais. Os Estados Unidos são um país de solos muito férteis, uma agricultura com grande potencial agrícola, com áreas importantes, muito bem estruturadas em termos de produção agropecuária, muito favorecida em termos de recursos naturais, carvão mineral, petróleo. Então a natureza também beneficiou bastante os Estados Unidos para que eles de fato se consolidassem como uma potência. Naturalmente a condição de potência tem uma relação muito mais forte com a sua atuação geopolítica, com a sua atuação no cenário geopolítico, a sua atuação em guerras. E aí eu cheguei já na revisão de ontem a mencionar com vocês a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Essa participação ela é determinante para justamente demonstrar o poder, o poderio bélico, o poderio armamentista dos Estados Unidos. Ao utilizar as bombas atômicas, os Estados Unidos dão uma demonstração para o mundo de que dali em diante nenhuma outra potência poderia fazer frente àquele país. Além disso, eu quero, antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, falar um pouquinho sobre um momento da história ali, que eu cheguei a falar com vocês em aula, que eu acho que é fundamental a gente pelo menos mencionar, que é a Conferência de Bretton Woods, em 1944, um ano antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, quando criam-se algumas instituições como o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a adoção do dólar como moeda padrão internacional. Então, isso é a cereja do bolo para a gente poder entender a ascensão econômica também e a influência política dos Estados Unidos. Durante todo o período que vai do término da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80, na transição dos anos 80 para os anos 90, nós temos um momento da história em que duas grandes potências econômicas e bélicas, e máquinas de guerra, rivalizam, disputam poder e influência, que é o momento da chamada Guerra Fria. A disputa entre o modelo capitalista e o modelo socialista, o modelo capitalista liderado pelos Estados Unidos, o modelo socialista liderado pela antiga União Soviética. Esse aspecto é fundamental também para a gente poder mostrar toda a corrida que representou esse momento. Então a gente tem a corrida armamentista, a corrida espacial, então sempre no intuito dos países tentar mostrar uma superação em relação ao outro. Isso conseguiu garantir a ascensão econômica dos Estados Unidos de uma forma significativa. Eu não vou discutir ainda a questão, não vou entrar no mérito do que foi a Guerra Fria, a gente quer olhar para o contexto da ascensão dos Estados Unidos. Nós tivemos no final dos anos 80 a queda do Muro de Berlim e naturalmente a derrocada do socialismo já a partir de 85, do modelo socialista soviético, até a sua dissolução em definitivo em 91. Isso garante a hegemonia dos Estados Unidos. A gente entende a queda do Muro de Berlim como o fim da história no que se refere à Guerra Fria. É um marco que delimita um novo momento, um novo ordenamento geopolítico, uma nova configuração de poder em que o capitalismo se torna hegemônico sob a liderança dos Estados Unidos e dá início a um processo de globalização. Então já estou juntando dois aspectos importantes, que são o conteúdo da nossa avaliação, que a gente justamente fazer uma correlação entre esse período e como se dá o processo de globalização. Que a ordem da globalização, ela vai começar num contexto em que
Os Estados Unidos lideram praticamente sozinhos como a grande potência capitalista do mundo à época, e ela vai culminar com a formação de grandes blocos econômicos, que é um outro tema que eu quero ainda tocar nessa revisão, nessa nossa revisão, que é um assunto que vai cair nessa avaliação, principalmente a questão da União Europeia. Mas o mundo, nós usamos a expressão mundo multipolar, porque na verdade nós temos vários polos de poder e influência. Então essa é a característica principal da globalização. Mas eu quero agora falar um pouco desse contexto, o contexto da globalização. O que significa? O que representa a globalização? A globalização da economia é um processo econômico, principalmente econômico, que implica na inter-relação, interdependência entre os países. Então, como nós estamos diante de um cenário em que o capitalismo é hegemônico, essa hegemonia do capitalismo, ela garante que a transação comercial entre países ela seja intensificada. Então nós temos a intensificação das trocas comerciais, nós temos a preconização, a defesa do livre mercado, o livre mercado como um princípio um princípio do funcionamento das economias, para que os países possam aumentar o fluxo de importação e exportação, a ideia de um mercado global, o mundo é um grande mercado. Uma das características da globalização é a revolução técnico-científica. Então, o que se exporta também não é apenas produtos, mas tecnologias. Então, tecnologias elas são compartilhadas, nós temos mudanças importantes no sistema produtivo, nós temos uma revolução nas tecnologias da informação e comunicação. O advento da internet, ele se dissemina e ele representa uma forma de um contato importante entre as grandes potências. Então, essas são as características principais do processo de globalização. Nós trabalhamos na aula a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão política da globalização. A dimensão econômica está dada a partir da lógica do que representa a economia capitalista do mundo globalizado, o mundo como um grande mercado. A dinâmica social, a globalização no âmbito social tem uma relação muito forte com o aumento da desigualdade, chamada nova ordem internacional, em que os países subdesenvolvidos também se industrializam, mas ficam cada vez mais dependentes dos países desenvolvidos. Existe uma dimensão cultural muito forte, existe uma dimensão cultural importante, que é a questão de um certo padrão, de uma certa padronização em termos culturais. A gente percebe isso na música, no cinema, em que, na verdade, o que se propõe como global é uma representação de um modelo específico, que é um modelo produzido principalmente pelos Estados Unidos. Então, aquilo que se chama música internacional é música cantada em inglês por grupos ou por cantores estadunidenses. Aquilo que se propõe a ser um filme ou uma filmografia internacional são filmes produzidos pelos Estados Unidos. Então nós temos a exportação de um certo modelo de vida, de uma certa concepção de sociedade, que é a concepção baseada naquilo que representam os Estados Unidos. Então há uma dimensão cultural importante. E há uma dimensão política. Qual é a dimensão política? A dimensão política é basicamente aquilo que o próprio Milton Santos chama de consenso de Washington, que é um certo modelo de gestão do Estado baseado nos princípios liberais. Então, existe a defesa aí de um liberalismo, a defesa de uma redução do Estado, da não intervenção do Estado na economia. E esse modelo que vai se caracterizar, que vai ser representado pelos Estados Unidos dos anos 80 e pela Inglaterra dos anos 80, que é a figura do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, elas acabam influenciando muito os países, principalmente os países subdesenvolvidos, que acabam seguindo o que nós chamamos de uma cartilha, um conjunto de princípios que pressupõem a redução do Estado, a privatização das estatais, a não intervenção do Estado na economia. E os críticos usam a alcunha, o termo neoliberalismo, que para muitos liberais é um termo pejorativo, é um termo
que tem uma carga simbólica negativa, mas na prática representa um modelo que caracteriza o mundo subdesenvolvido nos anos 90. Então nós temos alguns exemplos que são interessantes, como a privatização da água na Bolívia, né, como as privatizações do Brasil, das empresas de mineração, de siderurgia, que demonstram um pouco que os países subdesenvolvidos estão seguindo essa cartilha, que é uma dimensão da globalização. Então a força que ganha o Fundo Monetário Internacional para poder, de certa forma, interferir na gestão econômica dos países. Então tudo isso todas essas questões são dimensões políticas da globalização. Tudo bem? E, por último, eu quero destacar para vocês, para a gente poder encerrar esse nosso roteiro, que vai preparar os estudos de vocês para avaliação, é a concepção do que são blocos econômicos. Então, blocos econômicos são agrupamentos de países, acordos assinados entre países que pressupõem a redução de tarifas, a livre circulação de mercadorias, o maior intercâmbio de produtos entre grupos de países. Geralmente tem caráter regional, mas isso não é uma obrigação. Os exemplos que a gente sempre utiliza, eles têm caráter regional. Lembrando que eu estou apontando alguns assuntos que merecem ser explorados por vocês no estudo e trago novamente as dúvidas. Então, eu trabalhei com vocês 3 tipos de bloco econômico, basicamente. A chamada Zona de Livre Comércio, que o grande exemplo é o NAFTA, que é o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, onde o princípio de funcionamento dele é basicamente apenas a redução ou extinção de tarifa alfandegária. Nós temos o mercado comum, na verdade, a União Aduaneira, que pressupõe tanto a extinção ou redução de tarifa, quanto a adoção de tarifas externas comuns. Então, tanto você não tem tarifa para a circulação de produtos dentro dos membros do bloco, quanto as tarifas cobradas na transação econômica entre qualquer país do bloco e outro país fora do bloco é a mesma. Então, a chamada tarifa externa comum, que o grande exemplo é o Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul, que envolve Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que agora está suspensa. E, por último, eu vou usar a denominação mercado comum, mas já para poder inserir o que representa a União Europeia. Mercado comum pressupõe adoção, redução e extinção de tarifa, basicamente extinção de tarifa alfandegária, adoção de tarifa externa comum e as 4 liberdades. Liberdades de bens, pessoas, serviços e capitais. Então, o mercado comum foi o princípio do que hoje representa a União Europeia. É o início de tudo. A União Europeia, ela significa hoje uma união econômica e monetária. Então, antes de se tornar uma união econômica e monetária, antes de aderir a uma moeda comum, que é o euro, ela acabou passando por uma etapa em que adotava-se as 4 liberdades. Já na Conferência de Maastricht foi definida a criação do euro. O euro iria ser criado nos anos 90 e é colocado em prática no final dos anos 90, ali na transição para 99 e 2000. E a criação do Banco Central Europeu e a consolidação do Parlamento Europeu, que mostra o quanto a União Europeia ela tem uma integração entre os membros, entre os hoje 27 membros da União Europeia, lembrando que o Reino Unido ele se retirou do bloco, fez uma votação, plebiscito e acabou se retirando do bloco. Então, na prática, a gente está falando de blocos que têm o menor nível de integração, como o NAFTA, aí eu tenho um estágio acima, que é o Mercosul, e o estágio máximo, que é a União Europeia. Então, Mercado Comum Europeu e União Europeia, que são 2 etapas do mesmo bloco. Tudo bem por enquanto? Esse é o nosso principal roteiro de estudos. É evidente que eu resumi assuntos que eu falei em várias aulas para vocês. Eu quero aproveitar esse roteiro para definir com vocês o assunto que vai ser cobrado na avaliação. Então, no plantão da semana que vem, vocês poderão tirar dúvidas sobre qualquer aspecto e a gente pode aprofundar qualquer questão que foi abordada nesse vídeo de hoje. Tá bom? Bom final de semana para vocês e um grande abraço.